eu já imaginava, até por conta do investimento de produção que você tem que ter um negócio desse. Mas quem define exatamente como vai ser esse posicionamento? É a própria pessoa que cuida disso? Ou é uma junção das duas coisas? Do tipo, sei lá, tô dando uma ideia aqui, mas porque eu não entendo nada como é que funciona um set, por exemplo, de gravação nesse caso. Mas, assim, a pessoa, ela já vai, por exemplo, com a ideia da maquiagem, da roupa, tudo bem posicionado? Ou isso é definido na hora, por exemplo? Como é que funciona essa parte? Esse é um planejamento muito anterior. Então, por exemplo, vamos lá, vamos falar de um filme que é muito conhecido, que envolve também a minha imagem, Diabo Veste Prada, por exemplo. Melanie Streep, que é uma atriz conceituadíssima. Quando ela foi interpretar esse personagem para este filme, esse filme ele foi baseado na história da personagem, da mulher de vida real, que é a diretora da revista Vogue americana, que é uma mulher chiquíssima, sofisticada, e ela tem esse posicionamento de autoridade, e ela define literalmente as tendências de roupa e da moda do mundo. Então, quando foi criar o filme Diabo Veste Prada, todos os personagens foram criados especificamente sobre o mundo da moda. Então, como que é o mundo da moda? Como que é o estilista? Quais que eram os estilistas que foram retratados no filme? Por exemplo, Tom Ford, Yves Saint Laurent, Christian Dior. Como que eram esses estilistas mesmo? Como que eram as roupas deles, o universo deles? Então, os personagens tiveram que ser transformados da mesma maneira. Então, a cor do cabelo que a atriz foi usar, a maquiagem que ela ia usar, o figurino que ela iria usar, as roupas, tudo isso foi preparado antes, de acordo com o roteiro, com o script. Então, um filme tem primeiro escrito, episódio por episódio. Então, o escritor, ele escreve toda a história, depois tem a parte de produção sobre essa história, e depois tem o diretor, que aí o diretor vai dirigir a pessoa como ela representar aquele personagem. Então, como falar, como se comportar no gesto, como sentar, como caminhar, em cada ambiente. Então, é um mundo criado primeiro invisível e depois retratado através de pessoas visíveis. Em qualquer filmes, por exemplo, vamos falar de um filme totalmente diferente. Vamos falar do filme sobre a Paixão de Cristo. Mel Gibson, o diretor que dirigiu o filme, o produtor do filme, que praticamente criou o filme. Então, ele foi lá e buscou uma história bíblica sobre Jesus, né? O personagem Jesus, que, né, falando para quem é cristão, que ele é Jesus, filho de Deus, que nasceu na terra e que fez os milagres e que veio para salvar o mundo. Mas vamos falar independente de religião. Então, o personagem foi uma pessoa, um humano, Deus encarnado, mas vamos falar que uma pessoa que não acredita na religião, não acredita em Jesus como Deus, mas acredita como pessoa histórica. Então, Mel Gibson foi lá e foi buscar conhecimento sobre a história. Na época que Jesus nasceu, como que as pessoas se vestiam? Como que as pessoas andavam? Elas tinham cabelo comprido? Não tinham? Que cor de pele elas tinham? Elas usavam barba? Não usavam barba? Historicamente, qual a imagem que Jesus teria? Então, com tudo isso, foi criado uma imagem mais ou menos baseada sobre a história, porque não se tem uma imagem real dele. Sim. E aí o ator, o Jim Caviezel, foi lá e interpretou Jesus. Então, ele interpretou, deixou o cabelo crescer, a barba no formato, a roupa, mudou o corpo, tudo isso. E depois ele foi estudar como falar os versículos, as palavras, tudo que é da história bíblica. Então, existem filmes e produções que são narrativas de histórias já existentes, contadas numa versão atual. E existem filmes e produções que a gente cria fantasiosamente, como um conto de fadas, e aí interpreta isso como se fosse uma vida real. Você percebeu que cada um tem identidade visual? Cada um tem posicionamento e tem imagem? Então, o Jim Caviezel, ele usou um posicionamento de como Jesus era, como se comportava, no que acreditava, no que falava. Isso é posicionamento. Meryl Streep, como se comportava, como falava, como se vestia. Isso é um posicionamento, percebe? Retratado através da imagem, através das ações, através da comunicação e aí por diante. E eu entendo que muitas pessoas, talvez, elas não tenham muita clareza de como ou qual que é a ideia clara ou o arquétipo, digamos assim, que ela tenha que seguir, por exemplo. Ela não tem clareza. Às vezes ela é de um jeito, às vezes ela é de outro. Então, na definição do roteiro da vida dela, digamos assim, ela não tem clareza. Como que, ou melhor, né, o que você diria para essa pessoa que está nessa situação?
Hoje existe até testes gratuitos na internet, no Google, é só botar lá, teste de arquétipo gratuito. Vai baixar lá um questionáriozinho e vai ter algumas perguntas para a pessoa responder. Então, perguntas simples, como por exemplo, se você estiver atravessando a rua e uma senhora estiver ali esperando para passar, você ajuda ela a atravessar ou você atravessa sozinho e deixa ela? A sua resposta vai identificando a sua personalidade, seus princípios e valores e quem você realmente é. Arquétipo, ele envolve um lado da psicologia, ele envolve um lado da parte mental e de autoformação de caráter também, de autoformação de crenças e valores. Então, o arquétipo, não adianta você chegar para você e falar assim, ó, para você agora vender e ficar incrível, você tem que botar um arquétipo de governante, de autoridade, que todo mundo vai... Se não tiver a ver com você, não vai dar certo. Porque a hora que você abrir a boca, a hora que você se comportar, você não vai conseguir ser quem você é. Então, tudo isso nos leva ao ponto de que a gente tem que primeiro se conhecer. Primeiro se conhecer. É autoidentidade. O posicionamento, primeiro, autoidentidade. Segundo, demonstrado através da imagem, que vai gerar valor. Percebe? Em que momento você, de fato, se conheceu? Durante essa trajetória, desses 30 anos, eu fui buscando objetivos do que eu queria. Mas eu carreguei um principal... Vamos só voltar um minutinho, desculpa. Mas com quantos anos você começou a trabalhar com isso? Com 12 anos de idade eu comecei a trabalhar literalmente com as pessoas. E aí eu acredito que foi exatamente nesse começo que eu entendi que eu era uma pessoa simples, de uma origem simples, humilde, de uma família pobre, sem dinheiro financeiramente, mas que tinha um desejo de ter uma vida muito melhor, com mais saúde, com mais sofisticação de vida, com mais dinheiro, com uma vida melhor. Então, para mim, eu me identifico que aquilo que foi a definição do posicionamento que eu tinha e do posicionamento que eu buscava para chegar um dia. Que hoje eu estou nesse posicionamento, entende? Então, a pessoa tem que decidir. Você teve também a facilidade, né? E vou dizer, talvez um pouquinho de sorte, de você ter conseguido encontrar teu caminho ali no começo, né? Exatamente. Muitas pessoas ficam perdidas porque ela não sabe para onde vai. Para a direita, para a esquerda, para o meio, ou o que ela faz. Por isso que eu sempre falo com todas as pessoas que eu cuido e que ajudo. Primeiro está na autodecisão, na autoidentidade. Você nasceu aqui, você tem essa vida aqui, mas você quer continuar com essa vida? Você quer envelhecer e morrer assim? Ou você quer crescer e melhorar e viver uma outra vida e morrer de outro jeito? É esse momento. É ali que você define o posicionamento. Ah, eu sou o Wilber, eu trabalho com tecnologia, tenho meu podcast, tenho um empresário, tenho meus resultados financeiros, tenho minha família, ganho meu dinheiro, tenho tudo isso. Esse é o posicionamento atual. Isso hoje para ti é o que te adora, te realiza? Ótimo, esse é o teu posicionamento. Não, eu quero amanhã ser como o Steve Jobs, por exemplo. Ou, sei lá, Pablo Marçal, ou Thiago Nigro, Wendel Carvalho, qualquer outra pessoa aí conhecida, referência, para a gente ter como referência. Ah, então você quer, por exemplo, ser como, né, o Thiago Nigro. Olha, o cara fez um trabalho assim. O Pablo Marçal fez um outro, né? O Steve Jobs fez outro. Então, cada um fez... O Trump fez outro. Elon Musk fez outro. Então, você tem que definir isso antes para depois acontecer. A gente não consegue primeiro ir lá e fazer para depois ver o resultado. Não, primeiro você prevê o resultado, para depois você fazer o resultado acontecer.